Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Florencio e sejam muito bem-vindos à Universidade da Química, o maior canal aqui no YouTube voltado para a área de graduação em Química. Mas além desse canal, eu tenho uma plataforma de cursos que tem como objetivo simular o que é ensinado num curso de graduação em Química de uma universidade federal. Então lá na plataforma já temos o curso de Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química, Química Analítica, agora é sobre ele que eu vou falar um pouco com vocês. Anteriormente, eu sempre disponibilizei a primeira aula de cada módulo dos cursos. Então, temos várias playlists aqui, uma para Físico-Química, uma para Química Orgânica, uma para Química Inorgânica, com a primeira aula disponibilizada. A partir desse vídeo, eu estarei disponibilizando a primeira aula do curso Tudo sobre Química Analítica. Então, se você, por exemplo, ver um desses vídeos, ele vai iniciar tudo sobre Química Analítica, aula 1 e o título do módulo. Então, a primeira aula estou disponibilizando aqui para vocês conhecerem, né, saberem mais ou menos como que é a minha didática, como que eu abordo o assunto, como que eu trabalho esse conteúdo. Então, nessa playlist, todos os vídeos terão exatamente essa mesma introdução. Então, se você já viu essa introdução, não precisa ver nos demais, eu vou deixar, a partir dos próximos vídeos, a minutagem onde eu termino de fazer essa introdução. Ela vai ser exatamente a mesma e logo depois, então, começamos a aula. Como elas foram gravadas já há algum tempo, eu fisicamente posso estar diferente, mas creio que isso não seja um problema. Bom, depois que vocês assistirem a aula, se vocês gostarem, eu peço encarecidamente que vocês deixem aqui seus comentários, compartilhem, dê o seu like e se você estiver interessado em aprofundar o seu conhecimento em Química Analítica, assine o curso. Como você vai assinar o curso? Sem problemas. Basta escrever no Google, por exemplo, universidadedaquimica.com.br ou então aqui embaixo eu vou deixar o link. Clica no link, você vai lá para a página dos cursos e lá você pode fazer a sua assinatura. Olá pessoal, vamos começar um novo módulo, nosso curso Tudo sobre Química Analítica. E nesse módulo vamos falar sobre titulação por precipitação. A titulação por precipitação segue os mesmos padrões da titulação ácido-base, ou seja, temos o Erlenmeyer, ali dentro temos o analito, temos uma bureta com o titulante e fazendo a leitura do volume gasto do titulante a gente consegue determinar a concentração do analito. Só um detalhe importante, eu já falei para vocês, eu estou seguindo o Helwys como referência principal para esse curso. Só que tem um problema no Helwys, ele só trata titulação por precipitação lá no último capítulo, ou nos últimos capítulos, que é quando ele fala sobre gravimetria. Como o módulo anterior foi titulação ácido-base, eu acho que não faz sentido falar de titulação por precipitação apenas lá na frente. Então peguei esse recorte nessa parte de titulação ácido-base e adiantei. Titulação por precipitação, aliás, e adiantei. Bom, sobre a titulação por precipitação, ao invés de nós neutralizarmos o sistema conforme a reação avança, e a nossa leitura, no caso, ser do pH, quando tratamos um processo de precipitação, nós estamos formando um precipitado. Então, a cada gota de titulante que cai no Erlenmeyer, formamos ali um sólido pouco solúvel. No geral, essa reação tem as mesmas características de uma reação de titulação e se assemelha muito a uma titulação de ácido forte com base forte. Um aspecto muito importante é que a reação de formação do precipitado tem que ter constante elevada. Então, a gente sempre vai formar um sal bem pouco solúvel. Então, vamos fazer um exemplo nessa aula e vamos ver cada uma das regiões, das características, como nós devemos trabalhar e na próxima aula montamos a curva de titulação. Então, considere a titulação de 25 ml de uma solução de iodeto de potássio 0,1 mol por litro com uma solução de nitrato de prata 0,05. Vocês vão notar que a maior parte das titulações apresentadas são titulações formando sais de prata. Geralmente haletos de prata, iodeto de prata, brometo de prata, cloreto de prata. Nós temos o haleto geralmente como analito no Erlenmeyer e na bureta nós temos o nitrato de prata. Bom, a reação que ocorre é essa daqui. O iodeto encontra o Ag+, e forma o Ag sólido. A reação no sentido inverso, ou seja, o equilíbrio entre o sólido e o cátion e o ânion, é regido pelo KPS, e o KPS, nesse caso, é 8,3 vezes 10 a menos 17,
um valor extremamente baixo. Isso significa que a reação no sentido oposto, ou seja, a formação do precipitado, está na ordem de 10 elevado a 17. Portanto, é uma reação que ocorre de imediato. Isso é importante quando nós trabalhamos com titulações. Bom, temos 3 regiões, por isso que eu falei que era muito parecida com uma titulação de ácido e base fortes. Nós temos a região do ponto de equivalência, quando o número de mols ou a concentração do analito é igual ao do titulante. E para esse caso específico, antes do ponto de equivalência, nós temos excesso do iodeto, excesso do analito, e após o ponto de equivalência, nós temos o excesso do titulante. Para determinar o ponto de equivalência, bom, o número de mols de Ag+ tem que ser igual ao número de mols de menos. O número de mols é determinado pela concentração vezes o volume, isolando aqui o volume de Ag+, que é o nosso titulante, substituindo aqui os valores, temos que o volume do ponto de equivalência é 50 ml. Então, quando nós temos 50 ml, temos a condição do ponto de equivalência. Antes, nós temos excesso de iodeto, após, excesso de Ag+. Vamos ver cada uma dessas regiões. Antes do ponto de equivalência. Qualquer ponto, nesse caso, qualquer momento antes dos 50 ml, antes do ponto de equivalência, a concentração do analito nessa região é regida pelo KPS. Então, vamos supor, qual é a concentração de Ag+ após a titulação de 10 ml? Estamos falando antes do ponto de equivalência. O KPS é a concentração de Ag+ vezes a concentração de menos. Eu estou preocupado com a concentração, nesse caso aqui, de Ag+. Por quê? Porque eu quero montar uma curva onde no eixo Y eu tenho a concentração do Ag+, que eu vou representar por PAG, com o mesmo significado de pH, e aqui volume de titulante. Eu poderia fazer com iodeto, seria o PI, mas nesse caso vamos utilizar o PAG. Para determinar a concentração do Ag+, bom, nós precisamos do KPS e precisamos da concentração do iodeto nesse ponto aqui, em 10 ml. Como é que a gente faz isso? A concentração do iodeto vai ser o número de mols inicial de iodeto menos o que nós adicionamos de Ag+, até chegar no ponto de equivalência, dividido pelo volume total. Então, montando aqui na forma do algoritmo, concentração de iodeto vezes volume de iodeto, menos a concentração de prata e o volume de prata que nós estamos adicionando, essa aqui é a nossa variável, dividido pelo volume total, que é o volume inicial do iodeto, mais o que nós adicionamos de Ag+. Substituindo aqui os valores, isso nos dá uma concentração de iodeto de 0,0571, não coloquei aqui, mas mol por litro. Se nós pegarmos esse valor aqui e jogarmos aqui na expressão para o Ag+, determinamos a concentração de Ag+. 1,45 vezes 10 a menos 15, ou seja, muito pequeno. Nós colocamos uma gota de Ag+, precipitou, e todo o Ag+ ali é proveniente apenas do que vem do equilíbrio do AgI com a solução. Então essa quantidade realmente é muito pequena. Aplicando o menos log, isso dá um PAG, né? Porque esse P aqui é a função P, significa menos log. O pH menos log de H3 ou mais. POH menos log do OH-. PAG menos log de Ag+. Temos aqui 14,84. É assim que nós fazemos a conta para qualquer ponto antes do ponto de equivalência. Se formos pensar em um algoritmo, a concentração do Ag+ vai ser o KPS dividido pela concentração do iodeto. E a concentração do iodeto é dado por isso. Número de mols de iodeto menos o que nós adicionamos de prata, dividido pelo volume total. No ponto de equilíbrio. Bom, no ponto de equilíbrio, todo Ag+ e todo I- estão juntos. E o que tiver ali de Ag+, por exemplo, é proveniente apenas do equilíbrio. Nós aplicamos, nesse caso, diretamente o KPS. Então, nós temos aqui o KPS é Ag+ vezes I-, igual a 8,3 vezes 10 a menos 7. Com uma estequiometria 1 para 1, nós dizemos que a concentração do Ag+ é X, concentração do iodeto é X. Então, a concentração de Ag+ no equilíbrio vai ser igual a raiz do KPS, que dá 9,11 vezes 10 a menos 9. Ou seja, quando nós chegamos no equilíbrio, ali só tem o sal pouco solúvel, só tem AgI, não tem nem um pouco a mais de iodeto, nem um pouco a mais de Ag+. Tudo que tiver de Ag+ ou de iodeto
é proveniente desse equilíbrio aqui, é o que veio do equilíbrio desse sal pouco solúvel. Então aplicamos aqui diretamente o KPS e concluímos que é 9,11 vezes 10 a menos 9, o que nos dá um PAG de 8,04. Notem que se estivéssemos falando sobre o PI, né, o menos log da concentração de iodeto, com uma estequiometria 1 para 1, também seria 8,04. Então o ponto de equivalência seria o mesmo, caso a curva fosse representada em função de PAG ou em função de PI. Notem que no início a concentração de Ag+ é pequena, porque ao adicionarmos ali uma gota ele reage prontamente. Então a nossa curva vai ter mais ou menos esse formato. A partir de agora, a concentração do Ag+ aumenta. Se fosse em relação ao PI, a curva teria esse perfil aqui. Uma seria exatamente simétrica da outra, e nesse ponto aqui nós teríamos o ponto de equivalência, que seria o mesmo em ambas as curvas. Após o ponto de equivalência, qual é o contexto após o ponto de equivalência? Todo Ag foi convertido em AgI e a partir de agora, qualquer gota adicionada vai gerar uma solução de Ag+ livre. Nós temos duas contribuições. Nós temos o Ag+ externo, que nós estamos gotejando ali com a bureta, mais o Ag+ que é formado ali pelo equilíbrio. Só que essa quantidade que vem do equilíbrio, nós vimos, é muito pouca. Então ela é desprezível. O que determina, nesse caso, é a quantidade de Ag+ adicionado pela bureta. Bom, que quantidade é essa? Vamos pensar aqui em 60 ml. Nada mais é do que o número de mols de Ag+ adicionado menos o que reagiu com o I-. Nós temos o número de mols de menos, uma parte ali ficou retida com o I-. O que nós estamos falando agora é de excesso de Ag+, o que nós adicionamos após o ponto de equivalência, dividido pelo volume total. Então, o algoritmo seria número de mols, concentração vezes o volume, menos a quantidade inicial de iodeto, dividido pelo volume inicial de iodeto, mais o que nós adicionamos de Ag+. Para 60 ml, jogando aqui os valores, a 5,88 vezes 10 a menos 3, aumentou demais a concentração de Ag+, agora nós temos Ag+ livre, e o PAG dá 2,23. Caso a reação fosse representada, no processo fosse representado em função do PI, a concentração menos log da concentração do iodeto. O que acontece? Na situação inicial, antes do ponto de equivalência, seria o equivalente ao após o ponto de equivalência, quando tratamos do PAG, porque nós temos excesso de iodeto. Qual vai ser a concentração do iodeto? O que eu tinha inicialmente, menos o que eu vou adicionando ali de Ag+. Então, inicialmente, a concentração de iodeto fica lá em cima. Como é o PI menos log, ela começa, na verdade, aqui embaixo. O ponto de equivalência é exatamente o mesmo, e após o ponto de equivalência, o que vem de iodeto é apenas do equilíbrio, regido ali pelo KPS. Então, a gente precisa determinar a concentração de Ag+, levar em conta o volume de diluição e aplicar na equação do KPS. Nessa região, após o ponto de equivalência, seria iodeto é igual a KPS dividido pela concentração de Ag+. Isso vai fazer com que uma curva seja o simétrico da outra. Isso daqui seria o PI, isso daqui seria o PAG. E o ponto de equivalência é o mesmo nas duas curvas. Bom, pessoal, mas a modelagem dessas curvas eu não vou fazer nessa aula, vou fazer na próxima. Então, vamos abrir o Origin, vamos usar ali as planilhas e ver o formato direitinho dessas curvas de titulação. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, se gostaram, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, talvez algum colega seu esteja precisando exatamente dessa informação. E se você quiser aprender mais sobre Química Analítica, então pense aí, cogite em assinar o curso Tudo sobre Química Analítica. Lembrando que além do curso de Química Analítica, lá na plataforma temos o curso de Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Físico-Química, enfim, temos cursos para todas as áreas básicas e fundamentais da Química. Então, se você quiser ser meu aluno, será um imenso prazer. Tá bom, pessoal? Valeu, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários ou então me enviar um e-mail.